Nós estamos dando seguimento às séries de mensagens, o livro das respostas. E nós sabemos muito bem que perguntas fazem parte da humanidade. Perguntas estão em nossos corações, perguntas fazem parte das nossas vidas. Nós podemos ver, desde pequeno, as crianças fazendo diversas perguntas para nós. Como diz aquela música, por quê, por quê, por que tanto por quê? Por que o céu é azul? Por que a terra é marrom? Por que a vaca não voa? Por que a música nesse tom? Mamãe, por que eu nasci? Bem, algumas perguntas são um pouco difíceis de responder para as crianças. Em alguns momentos eles nos colocam contra a parede. Mas essas perguntas, na verdade, as perguntas estão em nossos corações, estão em nossa mente. Imaginemos alguém que vai buscar uma água numa fonte. Se ele pegar a água de uma fonte limpa, saudável, ele vai beber aquela água. E a água vai revigorar as suas forças, vai renovar o seu corpo, vai fortalecê-lo. Mas, no entanto, se buscar na fonte de uma água que está contaminada, ele vai ficar doente, fragilizado. E quando nós pensamos em respostas, nós temos que buscar nessa fonte limpa, nessa fonte saudável, as respostas que nós precisamos. Nesta noite eu quero falar com você sobre a fonte para termos a resposta da salvação. E nesta fonte nós vamos encontrar o dono, aquele que pode nos dar água suficiente, não somente para saciar o nosso corpo, mas para saciar a nossa alma e o nosso espírito. Um Deus justo, um Deus redentor e um Deus salvador. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua direção, a Tua unção e a Tua graça, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, Senhor. Ministra nesta noite a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Justiça faz parte da essência de Deus. Por isso que nós podemos falar de um Deus justo, um Deus que julga de maneira perfeita, um Deus que julga de maneira imparcial. E podemos dizer que Deus recompensa aqueles que buscam o que é correto, a sua justiça. Mas também podemos dizer que Deus pune aquele que busca a iniquidade, o erro e que insiste nisso. A justiça de Deus, ela é punitiva, no sentido de que quando pecamos,
nós ofendemos a Ele, Ele nos disciplina e através disso nós possamos ser restaurados. Então nós podemos afirmar que a justiça de Deus, ao mesmo tempo em que ela nos pune pelo erro, ela também nos traz a restauração. O homem e a mulher estavam habitando no Jardim do Éden. Como nós iniciamos as mensagens desse ano, trabalhando o livro dos começos, que é Gênesis, e nós vemos ali Adão e Eva pecando. E quando eles pecaram, foram expulsos do jardim e, portanto, não poderiam mais voltar. Eles estavam na presença de Deus e eles, então, pelo pecado, tiveram que sair do Jardim do Éden. Mas o que fez eles não estarem mais naquele lugar, não foi simplesmente porque Deus se zangou, se irritou com Adão e Eva. O problema foi o pecado que estava agora na vida e no coração de Adão e Eva. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, nós podemos com certeza nos colocar entre eles. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Nele não foi encontrado pecado, nele não foi encontrado iniquidade. Jesus não pecou e foi o único que não pecou. O restante, a partir de Adão e Eva, todos pecaram. Noé pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, todos os profetas pecaram. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Maria, mãe de Jesus, Tiago, Timóteo, todos pecaram. Apesar de serem pessoas com os seus grandes feitos, demonstração de fé, demonstração de coragem, mesmo assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus e é preciso que esta relação seja restaurada, seja guardada. Você pode dizer assim: olha, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que tem uma ética de vida, eu sigo preceitos morais, e pode ser que num dia você faça tudo correto, você faça tudo conforme Deus se agrada, você pode ajudar pessoas, você pode auxiliar outros, você pode cuidar de enfermos, ou fazer tantas coisas boas, tantas obras boas, só que quando você chegar à noite, e por alguma razão você sentir o ódio, raiva, rancor, orgulho, vaidade, entre outras coisas, somente esse pecado já estragou o seu dia, já estragou o seu mês, já estragou o seu ano, estragou a sua vida. Mas nós já fomos concebidos em pecado, e desde crianças, desde pequenos, o pecado ele está em nós, habita em nós, e a nossa tendência vai ser sempre para pecar. Esta é a natureza humana pós-pecado. E o apóstolo Tiago, ele afirma isso, olha só: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Vamos imaginar alguém que está fazendo uma grande omelete, e ele tem uma frigideira à sua frente. Então ele coloca lá, põe um ovo, 2 ovos, 5 ovos, 10 ovos, e cada vez que ele coloca, ele mistura esses ovos. E de repente, no 11º ovo, quando ele joga na frigideira, então esse ovo se mistura e está estragado. Bom, se você nunca fritou um ovo na sua vida, ou 2 ovos, você vai dizer assim: é só tirar o ovo e continua o omelete. Mas se você pelo menos na sua vida fritou 2 ovos, você vai saber que quando colocou o ovo estragado ali, acabou o seu omelete. Você vai ter que jogar fora aquela omelete, vai ter que lavar a frigideira, e olhe lá se você vai sentir vontade de comer o omelete a partir de então. Porque o cheiro do ovo podre é horrível. O cheiro do pecado para Deus é horrível. Estragou tudo. Basta um só pecado, estragou tudo. Basta só uma ação que desagrada a Deus, já estragou tudo. E talvez você diga assim: não, mas eu nunca pequei.
E aí então o apóstolo João vai contrariar você, porque ele escreveu: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos somos pecadores. Deus não persegue pessoas, persegue o pecado. Deus não pune pessoas, o Deus justo pune o pecado. Mas nós encontramos também um Deus redentor. E a palavra redenção, ela tem o sentido de comprar de volta, resgatar. O que na palavra hebraica é goel. Quem já leu esse texto na Bíblia de Ruth, Boaz e Ruth, hoje nós estamos concluindo o livro de Números, mas você vai chegar nesse texto. Boaz se torna o resgatador de Ruth. O goel, aquele que compra de volta, aquele que devolve aquilo que foi tomado. A redenção, ele é um ato de libertação de Deus da escravidão do pecado em nossa vida e das suas consequências. Qualquer um de nós do pecado mereceríamos a morte. Qualquer um de nós com o pecado mereceríamos a condenação eterna. Há um texto em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim, que o salário do pecado é a morte. E aí nós podemos olhar para esse texto e pensar assim, olha, eu sei que o salário do pecado é a morte, as pessoas morrem. Morre a pessoa boa ou a pessoa ruim, morre o justo e morre o ímpio também. Morre o novo, morre o idoso, todos morrem. E isso é verdade, fisicamente todos nós morremos. Mas esse texto que fala que o salário do pecado é a morte, no pecado, a palavra pecado, no grego, ele tem uma palavra, mas tem dois sentidos. E uma dessas palavras, o sentido delas, é o thanatos. Thanatos significa a morte física. Mas quando o texto está em thanatos, com um acento, simplesmente um acento, ele já muda o sentido, e o sentido já é a morte espiritual, é a condenação eterna. Então o salário do pecado é a morte, a condenação eterna, a morte espiritual, é estar para sempre longe de Deus. Mas olha como o texto segue, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. A morte eterna com o pecado, e com Jesus, a vida eterna. Se esse texto parasse aqui, nós todos estaríamos perdidos. Não haveria chance para nenhum de nós. Mas esse texto continua e coloca Jesus como o nosso Redentor. Um só acento muda todo o sentido. Um só pecado nos coloca na condenação. Mas somente um ato de justiça de Jesus, que morreu na cruz por nós, ele nos coloca na glória, na redenção de Deus. A palavra de Deus nos aponta que todo aquele que crê nele terá a salvação. Todo aquele que busca a sua presença será salvo. E nós temos um Deus salvador, um Deus que move através do seu poder, move para as nossas vidas a oportunidade de nós sairmos das trevas, da condenação, para a luz, para a salvação. Muitos dizem, há um ditado popular, que todos são filhos de Deus. E essa expressão, ela não tem base bíblica, e essa expressão nem está na Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia fala que aos que creram no seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ser através do poder de Deus. E o poder de Deus é manifestado através das obras de Cristo para nós. Se recebeu Jesus, se creu nele, você, pelo poder de Deus, se torna filho. Se torna filho adotado. E o adotado tem direito à herança. Adotado é herdeiro das promessas. O adotado é escolhido para toda a eternidade estar com Cristo. Esse é o Deus Salvador.
É o Deus que nos leva à sua presença para a eternidade. Aquele homem, Adão, primeiro, que pecou, e que toda a humanidade veio o pecado. Agora com Cristo nós temos a oportunidade de ser salvos. Jesus trouxe uma parábola, e que eu vou parafrasear aqui num texto, de um homem que fez uma grande banquete, uma grande ceia. E ele preparou tudo e mandou os seus servos: olha, vão buscar pessoas para virem e aproveitarem esta ceia. E aí os servos saíram e convidaram as pessoas: venham. E algumas pessoas falaram assim: olha, eu acabei de comprar uns bois, eu tenho que cuidar. Ou seja, eu acabei de mudar o emprego, eu acabei de fechar o negócio aqui, eu preciso colocar na linha isso, eu não tenho tempo para ir à casa desse senhor, para cear com ele. Outros, então, diziam: olha, eu comprei uma terra e eu tenho que olhar ela. Ou seja, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar dos meus interesses, e eu não tenho tempo para participar desse banquete, não é a minha prioridade. Outros deram a desculpa que tinham recém-casado, ou seja, dava prioridade às suas outras relações do que para Deus, do que a sua relação para com aquelas pessoas que estariam ali, com aquele senhor que eu convidava. Então aquele senhor ficou irritado, e ele disse para os servos: olha, vão buscar pessoas nas esquinas, nas ruas, pessoas que estão com fome, pessoas que estão com sede, pessoas que estão à margem da sociedade, cegos, coxos. Busca essas pessoas. E os servos foram e buscaram essas pessoas, e elas vieram, e mesmo assim ainda sobrou lugar naquela mesa. O Deus justo é o Deus que pune o pecado. O Deus redentor é aquele que livra as nossas vidas do pecado. Mas o Deus salvador é o Deus que nos salva do pecado e das condenações eternas. Quando nós falamos em salvação, meus irmãos, não estamos falando para agora. Talvez você esteja buscando nesse lugar uma cura. Talvez você esteja buscando nesse lugar, como a irmã testemunhou aqui, uma restauração familiar. Talvez você esteja buscando aqui nesse lugar uma ajuda, um auxílio, um socorro financeiro. E tudo isso é válido. Mas, meus irmãos, mais válido é ter a salvação. Vir à igreja não é suficiente. Ouvir uma pregação não é suficiente. Ler a Bíblia não é suficiente quando você não crê. Mas quando você abre seu coração para crer, isso tudo se transforma através do poder de Deus. E aí vir na igreja, Deus manifesta o seu poder. Ler a palavra, Deus manifesta o seu poder. Ouvir uma pregação, Deus move o seu coração em poder. E você ouve a palavra e você diz assim: não, eu preciso reagir, eu preciso responder, eu não posso ficar parado, eu não posso me esconder disso. Eu gostaria de dizer para você nessa noite, que Jesus está te convidando para você se render a Ele. Mas Deus não precisa de mim, não precisa de você. Quando Deus me chamou, Ele me convocou. Quando Deus me vocacionou, Ele me deu um ultimato. Um ultimato para sair de cima do muro. Um ultimato para responder a Deus. Um ultimato para dizer: Senhor, eu estou condenado e eu preciso de Ti. O texto de Romanos diz assim: aquele que me confessar, aquele que confessar com a sua boca e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Falar, expressar, se manifestar faz toda a diferença. É necessário que haja uma profissão de fé. Por isso que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Você se render a Jesus é o melhor que você pode fazer na sua vida, do que cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus relacionamentos, ou cuidar dos seus interesses.
porque isso tudo perece em 30, 40, 50 anos. Mas entregar a sua vida para Jesus é para toda a eternidade. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A mesa de Jesus há lugar, há lugares. Como o pastor Eli falou hoje, tem cadeiras vazias aqui. Quantas pessoas que talvez receberam esse convite para estar aqui nesta noite e não responderam a isso. Mas você está aqui, você respondeu a esse chamado. Você está aqui nesta noite. Mas Deus quer falar com você de uma maneira especial. Talvez você esteja vindo a esta igreja já faz um tempo. Talvez você esteja vendo a comunidade já faz um tempo. Mas o Senhor quer que você tome uma decisão. Que você tome uma decisão por Cristo. Que você saia de cima do muro. Porque em cima do muro é a condenação. O pecado é a condenação. E não há outro jeito de resolver isso. Não tem como fugir. Senão nos render a Jesus Cristo. Isso não é um convite. Nós falamos em dom gratuito, mas o dom gratuito não foi gratuito para Deus. Pai, Deus Pai, entregou o seu Filho Jesus. Jesus Cristo aceitou ser sacrifício. O Espírito Santo encaminhou Jesus para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você pergunte: qual é a resposta que o Senhor tem para mim nesta noite? O que o Senhor quer falar comigo nesta noite? Esta é uma noite especial. É a noite da redenção. É a noite da salvação. E eu quero que você se coloque diante do Senhor nesse tempo. Ore, pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer falar comigo? Vamos? Santo é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Manifesta o teu poder neste lugar, Senhor. Fala com as pessoas que estão aqui nessa noite. Meu irmão, minha irmã, meu querido, quero te convidar você a tomar uma decisão por Cristo Jesus. Você que está nessa noite, já tem algum tempo e não professou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós gostaríamos de orar por você. Se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, levante a mão de onde você está, por favor. Levante a sua mão. Glória a Deus. Amém.
levante a sua mão, não tenha medo não, glória a Deus. Vem aqui na frente, quero orar com vocês. Vem aqui, por favor, vem aqui. Pode vir aqui, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de aceitação de Jesus. Peço o apoio da equipe, vem aqui, por favor, aqui. Pode chegar aqui? Pode chegar. Não tenha medo não, meu irmão. É a graça, é o trono da graça. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Pode vir, nós vamos orar com vocês. Se você está aqui, não deixe para amanhã. Não deixe para a semana que vem. Não deixe para depois. Jesus está às portas. Está voltando. E você precisa tomar essa decisão para encontrar a salvação em Cristo Jesus. Venham aqui, meus queridos, juntos aqui como igreja. Chega aqui. Vocês estão sendo acolhidos agora na casa de Deus. Nós vamos orar por vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, essas pessoas que tomaram essa decisão por Cristo. A decisão por salvação. A decisão de morar na casa do Pai. Na casa onde há muitas moradas. E eles agora estão começando a ocupar o seu lugar. Porque estão diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Estão professando Jesus diante de pessoas. E sabemos que o Senhor há de professar todos eles diante do Pai um dia. Você que está aqui à frente, ora comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que somente em Ti eu posso alcançar o perdão. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu rogo a Ti que me santifique no sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Eu aceito Jesus Cristo como o meu Senhor e Salvador. E eu recebo o Espírito Santo de Deus, que me sela para toda a eternidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar vocês, nós queremos pegar o contato seu, e queremos convidar vocês para acompanhar a equipe ali no Espaço Conexão, para que nós possamos entrar em contato essa semana e encaminhar você para o discipulado. Pastor Eli ali, por favor, pode acompanhar, por gentileza, o pastor Eli, só um instantezinho, vai ser bem rápido, tá ok? Igreja, vamos saudar a Jesus com palmas.